Sejam bem-vindos a mais um episódio do CSC Connect Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que desperta a curiosidade de muita gente: crescimento profissional. Afinal, existe mesmo uma fórmula para ser promovido? O que realmente faz a diferença nessa trajetória? Para falar sobre isso, eu convidei duas pessoas muito especiais que acabaram de passar por essa experiência: a Natália e o Thiago. Muito obrigada por terem aceitado esse convite. Obrigada eu por ter convidado. Obrigado também. Antes da gente começar, eu quero fazer um combinado aqui bem rapidinho. Isso não é uma receita de bolo. Pode ser que o que a gente vai falar não funcione para todos. O que a gente aprende um pouco são sobre as soft skills, o desenvolvimento profissional voltado para a promoção da carreira, e isso a gente pode conversar um pouquinho sobre. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero falar assim, uma frase que me marcou muito do livro do Alice no País das Maravilhas. O gato pergunta para ela: para onde você está querendo ir? E ela fala: não sei. Então ele diz para ela o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso faz a gente refletir um pouco sobre tempo, sobre escolhas, e acho que isso a gente pode trazer muito para a nossa trajetória profissional. Então eu queria saber de vocês sobre esse percurso. Como que vocês definem? Como é que a gente pode falar assim? Qual foi o primeiro passo que realmente fez a diferença para vocês dentro da instituição, voltado, pensando nesse desenvolvimento de carreira? É legal você trazer isso, que realmente não é uma receita de bolo, a gente vai trazer realmente as nossas experiências, mas eu sinto que para mim, eu comecei a trabalhar aqui na Unicesumar, eu estava conciliando com a faculdade. Então, para mim, inicialmente, ele era só realmente a minha forma de ter o meu recurso financeiro e aonde eu estivesse, estava bom. Era exatamente isso. Mas eu creio que quando eu terminei a faculdade, e aí foi quando eu recebi o convite para entrar em gestão de serviços, foi quando eu entendi que, na verdade, aqui poderia ser o lugar onde eu faria minha carreira profissional. E não necessariamente a minha graduação era o que eu gostaria de seguir. E aí foi a partir desse movimento que aí eu comecei a ser mais intencional e realmente pensar em futuro, o que eu precisaria fazer e o que eu precisaria desenvolver para poder crescer. Eu acho que o Thiago vai um pouco por esse caminho também, não é, Thiago? Uma palavra que você falou agora que me chama a atenção é a intencionalidade, né? A gente ouve isso com uma certa frequência dentro do nosso trabalho, que é se colocar no meio profissional de forma realmente intencional, pensando no que a gente vai querer fazer. Aquela pergunta clássica do RH de como você se vê daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, o objetivo é justamente esse, saber se a pessoa já está se planejando e tentando ver o que ela quer fazer da vida. Pode ser ela dentro da empresa ou não, pensando na própria carreira ou migração. No meu caso, eu entrei aqui fazendo uma transição de carreira, vim numa área totalmente diferente da instituição acadêmica, né, universidade, que era farmacêutica. Não estava dando muito certo, resolvi tentar na área de dados, dentro de uma instituição totalmente diferente, e que ia a mesma coisa, era para ser provisório, e agora eu começo a ver que existem muitas portas aqui dentro, e eu tento me planejar observando essas portas, quando elas abrirem, se eu vou estar preparado para entrar nelas. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu fico sempre de olho naquelas vagas do Evolua, que a gente consegue ver a abrangência das vagas e os perfis diferentes que a gente tem aqui dentro. Então, acredito que para quem quer se desenvolver, a intencionalidade é super importante. Seja intencional no seu propósito. O William falava muito sobre propósito e motivação, né? Então, acredito que a gente pode levar esses dois exemplos aqui como uma lição para a gente. Sobre liderança, conversas, feedback, tudo isso também foi necessário para que vocês entendessem ou aceitassem que isso poderia realmente ser um caminho? Para mim, é muito interessante o feedback, porque existe um feedback antes de entrar de gestão de serviços e outro feedback depois. Porque para mim, antes do feedback, ele era o momento de receber do meu líder como estava o meu desempenho. E aí era um momento de tensão, era sempre aquela coisa: ai meu Deus, será que vai ser bom, será que vai ser ruim, o que ele vai dizer? E aí agora eu consigo entender o feedback muito mais como uma ferramenta de desenvolvimento para eu realmente entender como eu posso melhorar, como eu posso
evoluir e não como um momento tenso de, meu Deus, o que vão falar, o que vai ser. Então, esses momentos de troca com a liderança têm sido assim, excelente para eu conseguir realmente poder me desenvolver. E é um benefício que poucas pessoas têm na carreira. Alguém olhando para você, alguém que já está mais à frente profissionalmente, olhando para você e falando, faz isso. Esse é o caminho. Sim. Então, é fundamental. Aqui a gente tem o plano de desenvolvimento individual, né, que é o PDI, que é diferente de um feedback somente. Né? A gente olha, obviamente, como é que foi o teu desenvolvimento nos últimos 3 meses, 6 meses, acredito, pelo menos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um planejamento do que a gente precisa fazer, pontos a melhorar e tudo mais, e está com a mente aberta para ouvir isso de forma profissional mesmo, é muito importante para te melhorar esses pontos e fortalecer os que já existem. Mas não só com a liderança, acho que uma coisa muito legal de fazer é fazer troca com os pares também, com seus colegas e às vezes até com outras gestões, caso você tenha contato. Então, vou trocar uma ideia com um gerente de outra área, no qual eu fiz um projeto, ou participei de alguma reunião e tal, para receber um feedback totalmente diferente de alguém que está convivendo totalmente contigo. Como que as pessoas estão te vendo, sabe? E entender isso também pode dar algumas ferramentas interessantes para trabalhar. Eu acho que você é o cara da network aqui, né? O Thiago é o cara do network dentro do nosso CSC, ele conversa com todo mundo. Por ser agradável assim, ele conversa com todos os setores, todos os gestores, tem um alcance muito bom, inclusive quando vai para as reuniões também fora do CSC para representar a gente, para mostrar alguma apresentação, algum dado relevante, o Thiago também está sempre à frente aí dessa conexão junto com todos. Vamos falar um pouco agora sobre mudança. O Cortella falava que fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é tolice, né? Einstein já dizia que era loucura. Mas isso nunca é observado pelos outros quando você é o escolhido para uma promoção. E acaba levantando vários questionamentos dos nossos pares, né? Das pessoas que estão do nosso lado. Para quem fica, a sensação é sempre de invisibilidade, insegurança, ou por que eu não fui escolhido? Então, são pontos que as pessoas geralmente não olham dentro de si e preferem primeiro julgar a escolha dos líderes, né? Para a empresa já é um outro ponto. Ela fez ali uma visão estratégica sobre o seu perfil e acabou escolhendo você por esses outros motivos que para ela são importantes de desenvolvimento. Existe um momento que a gente percebe, então, que crescer deixa de ser só fazer muita coisa, mas sim fazer coisas diferentes. E aí eu pergunto para vocês, em que momento da carreira, primeiro a Natália, depois o Thiago ali, que a gente sente assim, preciso fazer diferente nesse momento? Ou foi em alguma reunião? Foi em alguma atividade que você estava fazendo? Foi junto com seus pares em algum momento que deu aquele estalo? É aqui que eu preciso mudar. Eu sinto que, como você falou, né? Quando a gente faz algo e tem um resultado, você fazer novamente e esperar um resultado diferente é burrice. E eu acho que foi isso. Foi realizando as minhas atividades e tendo resultados que muitas vezes não eram positivos, foi quando eu entendi que eu tinha que mudar a forma com que eu estava tratando as atividades. E aí, para mim, foi uma questão de eu preciso mudar minha estratégia, eu preciso mudar minha organização, eu preciso mudar a forma com que eu estou pensando na atividade. Eu estou pensando em como executá-la, mas agora, nesse momento, eu preciso pensar como eu consigo fazer ela de uma forma melhor, como eu consigo fazer ela de uma forma mais estratégica. Então, acho que esse foi o momento em que, para mim, eu tive esse estalo. Assim. E você, Thiago? Estou ouvindo a Natália falar e vieram várias coisas na minha cabeça. Mas saber, acho que a parte de relacionamento chama atenção, porque eu vi isso acontecer num outro emprego que eu tive, que foi, eu acho, um dos principais gatilhos, que é saber se posicionar entre diversas camadas hierárquicas. Então, ter um momento para te trocar com alguém, pode ser, não precisa ser um gestor, um gerente, diretor, pode ser um analista, seja, de uma outra área, e ter esse contato, eventualmente, alguma coisa vai surgir e essa pessoa pode lembrar de ti, te indicar, conversar contigo, te oferecer uma vaga e uma oportunidade surge.
Isso aliado com uma entrega de resultados consistente, eu acho que te abre várias portas. O caso que eu vi era um colega meu que todo dia de manhã ele descia para trocar uma ideia com o pessoal no outro setor. E quando uma gerente foi embora para outra empresa, ela chamou ele. E ele saiu dobrando o salário. Então, isso pode funcionar de empresa para empresa ou de um setor para outro. Às vezes eu estou aqui, eu conheço alguém de um setor, eu sei que aquela pessoa é boa, eu ligo para outro setor e digo, nossa, eu preciso de alguém para trabalhar comigo, eu lembro daquele cara, ele é bom. E eu chamo. E essa cultura de crescimento interno é muito rica aqui na empresa. Então a gente facilmente consegue pensar em vários exemplos em onde isso aconteceu, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui é o da IA agora. Está tendo um grande boom de IA. A sala da Rayane está crescendo pra caramba dentro do GS. E vai precisar de muita gente. Cada vez vai ter mais. Não tem como ser menos. Acho que todo mundo está percebendo isso. Então qualquer pessoa que tenha interesse em crescer e goste de trabalhar com IA, começa a estudar e se planeja para migrar para uma área assim, eventualmente. Sabe? Então, observar como que a empresa está se desenvolvendo e saber se posicionar com as pessoas certas com relação a isso, vai te abrir muitas oportunidades em pouco tempo. E acho que a nossa imagem também conta um pouco, né? Apesar de ser um assunto polêmico, a questão da imagem, ela faz parte. É uma questão profissional, a gente não consegue fugir disso. Que impressão a gente precisa passar e quer passar com aquela imagem, com a nossa intenção, com a nossa posição, da forma como a gente se coloca diante das pessoas. Eu acho que isso também é importante quando a gente pensa em mudança. É necessário mudar às vezes. A gente precisa dar esse passo importante se a gente quiser sair do lugar. Senão a gente pode ficar também, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se quiser ficar onde está, tá tudo certo. Não é um julgamento para ninguém, mas é importante. E essa questão da imagem, ela é muito mais do que trocar de roupa, né? Isso. Acho que a parte externa, ela vem como um reflexo das mudanças que você faz internamente. Então, quando a gente fala sobre imagem, acho que a gente quer dizer muito sobre a postura em que você comunica, a forma como que você fala, a sua postura mesmo. Uma coisa é você ficar ereto, outra coisa é você estar numa reunião assim, tudo torto, Então, acho que tudo isso influencia muito a forma como que você se comunica, a forma como você se porta. Acho que tudo isso faz parte da imagem, né? Todos são processos necessários aí para mudança. Sim. E falando um pouco sobre a responsabilidade, junto com grandes responsabilidades, né? Junto com a grande mudança vem grandes responsabilidades. Como é que a gente pode escolher uma lição assim aprendida até aqui? Eu vou começar por uma que eu sempre comento com todo mundo quando a gente tem reunião da nossa célula ali de GS. A Fran antigamente me chamava para fazer os feedbacks, às vezes ela me chamava atenção, ou às vezes ela falava alguma coisa que eu pensava, meu Deus, por que ela está querendo isso de mim? Não consigo entender o que ela quer. Ou então ficava chateada, você está me chamando atenção por causa disso, que bobeira, mas que coisa desnecessária. E eu só conseguia entender isso semanas depois, ou alguns meses depois, que aquilo de fato acontecia. E eu ficava assim, meu Deus, ela sabe do que ela está falando. E aí eu passei a desenvolver uma questão de confiança muito maior no caminho que ela estava traçando para o meu desenvolvimento de carreira. Acredito que isso foi muito importante para a gente ter uma sinergia muito melhor e ela continuar fazendo o desenvolvimento da minha parte junto com ela, né? Onde ela quer que eu chegue. Porque além de eu querer chegar, ela também quer que eu chegue. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma lição, assim, alguma coisa que de fato marcou, que veio junto com essa mudança, responsabilidade e também de parceria ali com o gestor. Bom, eu tenho um exemplo também com a própria Fran. Antes a gente não tinha supervisão, né? Era direto com ela. Eu tive um feedback, por exemplo, de comunicação. Talvez vocês devem ter reparado que eu falo um pouco baixo, eu preciso falar mais alto. Então, esse podcast é um treinamento, por exemplo, para mim, de conseguir me comunicar, articular melhor as palavras e melhorar, porque isso vai me dar confiabilidade em reunião, vai me dar... as pessoas vão me ouvir mais e respeitar mais o que eu estou falando. Porque por mais que eu saiba, eu tenho certeza de um resultado que eu estou mostrando, se eu apresentar insegurança na voz, mesmo não estando seguro, mas esboçar isso de alguma forma, vai ser muito mais difícil gerenciar isso. Então, esse é um feedback
que ele existiu ano passado, existe hoje ainda, é um dos mais difíceis para mim. Então, é um constante desenvolvimento e sempre pensando nisso. E veio direto da minha gestão, né? Porque eles estão me ouvindo falar o tempo todo. Estão acompanhando isso e para mim é totalmente natural e imperceptível. Então, fazer com que eu tenha foco numa atividade que está me atrapalhando e que eu não percebia antes é muito importante. Eu acho que saber ouvir isso vem de um ponto que o Scalinho está falando de confiar no feedback da tua gestão sem levar de forma do coração. Sim, é exatamente isso que eu ia falar. Para mim, eu acho que pega a questão da autorresponsabilidade e inteligência emocional. Porque assim, eu sou uma pessoa que quando tá numa conversa difícil, eu choro. Aí eu começo a falar e eu fico... E aí eu começo a chorar. Então, esses momentos de feedback são muito importantes para eu treinar minha inteligência emocional. Então, muitas vezes eu vou escutar coisas que eu não queria estar escutando. E aí eu preciso ter essa inteligência emocional de entender isso é pro meu bem. E quando você para pensar, você percebe que, nossa, faz sentido, eu realmente preciso melhorar essas coisas. E aí entra a autorresponsabilidade de, ok, eu entendi que eu preciso fazer isso, mas agora eu preciso colocar em prática. E aí ter essa responsabilidade comigo mesma, de buscar melhorar e procurar ferramentas para conseguir desenvolver as coisas. Sobre o ponto de responsabilidade ainda, mudando um pouco o foco sobre feedback de hierarquia, né? Acho que de todos os pontos que a gente conversou uma vez, inclusive, do que se alguém tiver que olhar para alguma coisa e dizer assim, quem eu escolho para uma vaga que abriu no superior, é sobre responsabilidade sobre o que você está fazendo. Então, garantir que aquilo lá vai funcionar e correr atrás das coisas que não estão funcionando. Então, assumir, bater a mão no peito, acho que entendo que é isso que falam, espírito, o que é? Meu, é teu, vai, resolve, entendeu? E isso eu acho que é o principal, assim. As outras coisas podem ser tratadas. Eu gostei muito daquele exemplo que você comentou comigo um dia da questão de se o seu líder não estiver. Um bom exercício mental. Se teu líder hoje for embora, sair, de férias, sei lá, qualquer coisa, você consegue resolver as coisas sem ele? Ou você vai precisar de outra liderança para te dar uma mãozinha pro futuro? Porque se tu estiver apto e conseguindo resolver as coisas com a ausência dele, tu está apto a assumir uma vaga equivalente a dele. Porque ele também não sabe de tudo, ele vai ter que correr atrás das informações, tu só está pedindo ajuda porque você não consegue. É sobre isso. A gente sempre pensa que o líder caraca, ele é incrível, mas tem alguém incrível acima do incrível, não é? Que está ali sempre pronto. Tem alguém sempre incrível para poder assumir um posto. E essa pessoa incrível pode ser um de nós quando acontece. A gente não está falando só de promoção para cima, né? A gente está falando de promoção lateral também. Pode acontecer entre os gestores, entre os próprios gestores e entre analistas. A gente não está falando só para nível hierárquico superior. Nossa, nada a ver, que eu me lembrei agora. Hoje, um ex-colega, nem era do meu setor, mas que eu tinha contato, ele está assumindo cargo de gestão e veio perguntar para mim se eu conhecia alguém para indicar para... Aí a questão dos bons relacionamentos que a gente precisa ter, não é? É isso. E nem é ele, né? Ele está pedindo para alguém para alguém. E ainda dentro desse assunto da responsabilidade, a Natália falou sobre autorresponsabilidade, sobre entender e se entender melhor para se corrigir, falando ao contrário, totalmente ao contrário, e algum erro. Será que a gente comete erro ou somos perfeitos também nesse caso? Você já cometeu algum erro que você lembre, que impactou e que você pode corrigir, que você consegue também não ficar com aquele olhar atravessado da gestão, meu Deus, ela errou, eu não quero mais. Isso não é um motivo para não se querer mais alguém. Você pode dar um exemplo pra gente? É a coisa mais fácil. Fico muito honesta. Mas sempre que falam sobre algum erro muito grande que você tenha cometido, para mim é impossível não lembrar da questão de um erro que eu cometi com o orçamento. Eu sou responsável, uma das responsáveis hoje, mas na época eu era focal em relação ao orçamento do meu setor.
E aí, gente, eu tava lidando com fim de ano e a gente tava vendo voucher de premiação, as medalhas, tudo isso. E somos muito, então era um valor agregado alto. Para quem mexe um pouquinho com o orçamento, sabe que quando troca de semestre, o dinheiro que estava no semestre anterior já era se você não usou. Você se perde, Você perde esse valor. E por falta de cuidado minha e uma série de erros, assim, sucessivos erros. vários erros. Teve erro de sistema, falta de comunicação minha com a minha gestão. A gente perdeu um valor muito grande de dinheiro. A nota fiscal já estava emitida, a gente já tinha recebido o produto e a empresa ia ficar devendo. Cadê meu pagamento? E aí eu comecei a fazer a conta na minha cabeça de quantos salários da Natália são necessários para pagar essa dívida. E era muito salário. Então foi aquele momento de tipo assim, meu Deus, e agora? E aí eu precisei conversar com a minha gestão e aí foi aquela coisa de me perdoa. Foi resolvido, deu tudo certo, precisei de muita ajuda, mas isso com certeza criou um alerta muito grande na minha cabeça de quando o assunto é orçamento, imediatamente deu algum erro, levanta a mão. E acho que tem 2 pontos importantes aqui que você citou, que é sobre comunicação e também sobre pedir ajuda. Eu acho que a comunicação tem que ser sempre muito clara junto com o nosso líder, com o nosso gestor, e pedir ajuda é um fato importantíssimo. A gente não pode ficar, fez uma coisa errada aqui, vou ficar com medo de ser chamada atenção, ou vou ficar com medo de ser mandada embora por isso, como seriam muitos salários da Natália, uma rescisão poderia cobrir, talvez. E foi o pensamento de, não, eu consigo resolver sozinha. E aí não fui conseguindo, e aí só foi enrolando mais. E talvez, assim, o que... Vou tentar ser muito brusco, né? Se tu não tivesse pedido ajuda depois, tentado resolver o problema, talvez isso gerasse uma demissão. Sim. Mas eu acho que o principal aqui é ser muito claro e transparente sobre tudo que está acontecendo na empresa, sobre a tua responsabilidade, porque não é sobre você, é sobre o trabalho, sobre os processos que estão funcionando. Nossa, você vai errar, o sistema trava, pode acontecer 1 milhão de coisas. Só deixar isso muito claro para tentar resolver da melhor forma possível, não tem problema errado. Desde que seja resolvido da melhor forma possível e que não tenha outros erros subsequentes exatamente a mesma coisa. Sim. Acho que esse aprender de fato com o erro, né? Para a gente fechar, então, eu queria propor uma reflexão para a galera que está ouvindo a gente. Se amanhã surgisse uma oportunidade para um cargo acima do seu ou lateral, você está pronto para essa promoção? Eu acho que isso é um ponto importante que a gente pode levantar aqui e deixar como uma conversa junto com vocês. Nós falamos aqui hoje sobre confiança, nós falamos sobre postura, também falamos sobre alertas de comunicação, sobre confiança junto com o seu líder, parceria, eu acho que isso é importante. E a gente deixa essa reflexão para vocês. E aí eu gostaria de deixar também um recado da Natália e do Thiago para todos vocês que estão nos ouvindo. Natália, o que você pode deixar aqui de aprendizado para quem? Acho que o mais importante é lembrar que você se prepara para uma vaga antes mesmo dessa vaga surgir. Então, você tem que estar constantemente pensando aonde você quer chegar e se preparar para esse lugar. Porque aí, no momento em que a oportunidade vier, vai ser natural a escolha. Da minha parte, muito que a gente conversou aqui, pequenas atitudes no seu dia a dia, seus contatos, seu dia, sua rede de relacionamento, vão construir a confiança que vão abrir muitas portas. Então é o dia a dia que constrói a nossa trajetória aí do futuro profissional brilhante, né? Sim. Um pouquinho cada dia. Isso aí. Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo CSC Connect Podcast. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.